Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, com a poesia do espírito Casimiro Cunha, psicografada pelo nosso querido Chico, nós temos uma noção da grandeza dessa doutrina apresentada por Allan Kardec, que vem revelar uma série de conhecimentos dos espíritos superiores, orientados pelo Espírito Verdade, sob o comando do Cristo Jesus, sintetizando em uma palavra, uma escola. É realmente um conjunto de ensinamentos libertadores que vem nos trazer uma orientação segura para encontrarmos o roteiro mais excelente para nossas vidas, pois resgata o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza, em toda a sua plenitude. Na noite de hoje nós iremos falar sobre depressão bipolar, o transtorno afetivo bipolar, aquelas doenças que são tratadas pela psiquiatria como os transtornos psiquiátricos, em que a pessoa oscila nas fases da depressão, da tristeza profunda e as fases da euforia ou mania, ou também hoje já se identifica como os momentos de irritabilidade, de angústia, de estresse, de excesso de energia, de entusiasmo exagerado, à luz da doutrina dos Espíritos. Então vamos pedir a Ele, ao nosso Mestre querido, que nos abençoe, que nos ilumine e nos permita sermos fiéis ao seu Evangelho e nos permita também a assistência dos Espíritos amigos na condução e no aprendizado dessa noite. Antes de iniciarmos, queremos agradecer todo o carinho com que fomos recebidos nesta turnê em São Paulo, sobretudo o convite e a convivência amorosa e fraterna da nossa irmã Fernanda Fernandes, que não coincidentemente tem o mesmo nome da minha esposa, que também é Fernanda, e ela, como trabalhadora dedicada do movimento espírita, entrou em contato conosco, agendou com várias casas aqui de São Paulo, de Santo André, de Guarulhos. Só não fizemos mais palestras porque surgiu um compromisso pessoal, que não estava previsto, e amanhã queríamos fazer 2 palestras também, tivemos que deixar para outra oportunidade. E é muito bom poder ter contatos, amigos em São Paulo, porque viajo também costumo realizar palestras no interior, não só de São Paulo, mas do Mato Grosso do Sul. E São Paulo, na verdade, geograficamente e em termos econômicos e de desenvolvimento, é a capital do Brasil, não é?
Então, todos os voos fazem conexão aqui. Muitas vezes eu fico parado aqui no aeroporto e poderia estar aproveitando para resgatar muitos dos meus compromissos, e não são poucos, não é? Ministrando pelo menos palestras. Não é fazer caridade, eu não faço não, mas pelo menos falar sobre doutrina espírita, não é? Praticar não, mas falar a gente já começou. Então, pelo menos falar a gente podia estar aproveitando. E São Paulo aqui, como tem muitas casas espíritas, não é por acaso que Francisco Cândido Xavier adorava São Paulo, não é? Tinha realmente muitos amigos aqui, recebia também muitos companheiros, muitos caravaneiros se deslocavam daqui para tanto Pedro Leopoldo quanto Uberaba, e ele sempre admirava muito a capacidade de trabalho de vocês, e eu também quero desejar aqui, registrar o meu agradecimento, a gratidão, o reconhecimento pela capacidade de trabalho de vocês, sobretudo a pujança do movimento espírita de vocês aqui em todo o estado de São Paulo. Tenho amigos não só na capital, mas também no interior, e agradecer a todos que nos recebem, apesar das nossas muitas limitações e muitas dificuldades. Bom, meus amigos, para falar sobre depressão bipolar, nós precisaríamos de um seminário de pelo menos umas 8 horas de duração. Como só dispomos de cerca de 1 hora, 1h10, 1h15, nós vamos tentar fazer uma síntese, um compacto, né? Ou pelo menos abordar o que é pouco explorado nas palestras espíritas tradicionais. Eu estava conversando com a Fernanda, ela disse: Nazareno, olha, lá no CEM, o nosso Centro Espírita de Estudo e Meditação, lá tudo é 100%. Né? Pessoal, lá o estudo é 100%, a frequência é 100%, não é? O trabalho doutrinário é 100%, tudo lá é nota 100. Então, eu estava perguntando, olha, uma parte poucas vezes explorado, a gente tem percebido, às vezes estava comentando com ela, eu fui fazer uma palestra em Imperatriz, e um expositor muito querido, cearense também, disse: Nazareno, você devia fazer mais palestras sobre obsessão espiritual. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, falar sobre obsessão, isso é mesmo que vender gelo para esquimó, não é? Falar sobre obsessão na casa espírita, todo mundo sabe tudo sobre obsessão, não precisa. Será que ele está querendo dizer que eu estou obsediado e preciso estudar sobre obsessão? Não é? Será que não é indireta? Mas quando eu fui ver, não era isso não, pelo menos eu acho que não era. E quando, certa vez, fui convidado para falar sobre esse tema, quando eu terminei, as pessoas vieram me dar os parabéns na palestra. Por que você está me dando parabéns? Como se eu estivesse falando uma grande novidade. As pessoas não sabem o que é obsessão, quais são as causas, as consequências e como tratar a obsessão. Infelizmente não sabe. Quando a gente vai ver a lista de temas de palestras nas casas espíritas, muitas vezes as pessoas estão comentando, não é? Muitos temas diversos, mas temas essenciais, porque quem vem na casa espírita muitas vezes não tem conhecimento da doutrina espírita, vem na palestra pública para tratamento, está buscando consolo, esperança, explicação básica. E os temas como obsessão, como reencarnação, como mediunidade, os princípios básicos da doutrina espírita muitas vezes estão sendo relegados ao segundo, a terceiro, a quarto planos. Então é curioso, quando eu vou falar sobre obsessão, parece que eu estou falando coisas do outro mundo, quando deveria ser o arroz com feijão do nosso dia a dia. Mas aí elas, não, aqui é o CEM, é o Centro Espírita de Estudo e Meditação, não precisa, obsessão, não precisa. Então tudo bem. Então a gente já tem gravado, né? Já está gravado, já está disponível, tem até no YouTube, nossas palestras, não é? Nós trouxemos também em DVDs, em CDs e até em MP3, o seminário com várias palestras sobre depressão, são 7. Né? A primeira é depressão, causas, consequências, e Jesus, o maior psicólogo do mundo, onde nós vamos abordar as causas psicológicas da depressão, que são pouco exploradas, e nós vamos tentar abordar hoje, e falar sobre a depressão bipolar, que essa eu não tenho gravada. Nós temos depois a palestra sobre depressão e obsessão espiritual, a questão da influência dos espíritos no processo obsessivo da depressão. A terceira palestra é depressão, autoconhecimento e iluminação interior, porque há problemas também de
muitas vezes nós estamos soterrando os talentos que o Pai nos confiou e por isso estamos frustrados, estamos desmotivados. Estamos seguindo uma carreira, uma profissão para atender os nossos pais, para atender a sociedade, para ganhar dinheiro, mas aquilo não nos satisfaz, aquilo não é a nossa vocação, não é o chamado da alma e por isso estamos infelizes. E aí, nessa palestra, nós ensinamos técnicas, inclusive não espíritas, de como fazer o autoconhecimento e buscar a iluminação interior. Temos a palestra Depressão e Mediunidade, porque alguns casos de depressão, nós podemos verificar com alguns amigos que eles disseram: Nazareno, minha depressão na verdade era sensibilidade mediúnica. Comecei a estudar, comecei a frequentar o grupo mediúnico, descobri que era médium ostensivo. Na verdade eram entidades que se aproximavam de mim, sofrendo de depressão por uma lei de afinidade, uma lei de simpatia fluídica. Comecei a trabalhar, melhorei muito. O problema na verdade era mediunidade. Confirmando a tese de Allan Kardec no livro A Gênese, que é um livro de teses, o próprio codificador fala na sua introdução, que precisariam ser confirmadas pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos, mas ele vai dizer que no final dos tempos, nesse período de transição, a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, o que ele chamou de vulgarização da mediunidade, confirmando a profecia de Joel, que foi repetida no Atos dos Apóstolos, quando ele diz: no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que nós, à medida que a Terra passasse de um mundo de expiação e provas, que era o seu estágio anterior, e caminhasse para um mundo de regeneração, que é o próximo passo, que já estamos adentrando, a mediunidade ia ficar cada vez mais comum. E por isso nós estamos vendo talvez tantas pessoas com depressão hoje, tantas pessoas com síndrome do pânico que a gente nem sabia o que era antes. Quando a gente fala para uma pessoa mais idosa, né? A pessoa que está na melhor idade, porque é a melhor idade mesmo, Nazareno, que conversa é essa? Tem que tomar remédio, tem não sei o quê. É a melhor idade, porque a gente já está mais perto de retornar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Sair dessa prisão, que a Terra é uma prisão. Os Espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é um presídio. Estamos mais perto de retornar como crianças. Que coisa melhor do que ser criança, meus amigos? Claro, criança não tem problema, não tem preocupação, não tem estresse, né? Só dá alegria ser criança. É a melhor idade, é verdade. O Espiritismo vem matar a morte, mostrar que a morte nada mais é que um passaporte para a vida. Então, aí a gente vai percebendo então que essas pessoas, quando a gente fala aqui de depressão, elas olham: no meu tempo ninguém sabe o que era isso não, ninguém tinha depressão. Aliás, aquele tempo a gente tinha tantos filhos, não é? Tinha 10, tinha 20, tinha 30 crianças, que não tinha nem tempo para ter depressão. Os obsessores que perturbam hoje a gente, o povo está tudo aí nas filas dos passos, pedindo reunião de desobsessão, né? Buscando até técnicas esdrúxulas, né? A técnica disso, buscando o terreiro tal, como se fosse, né? Não, lá no fulano que é mais forte, lá no centro espírita, lá não tem... como se existisse isso, né? E aí não, antigamente os nossos obsessores viravam tudo criancinha linda, né? Aquela menina danada que só dá um trabalho danado, mas... viam todos como criancinhas, aquela maravilha, o milagre da reencarnação, o perdão de Deus para a humanidade. E hoje não, o povo não quer ter mais filho, não quer ter trabalho, aí tem obsessão. Eu trabalho, até hoje o meu pai também trabalha. Criança é uma maravilha, é uma bênção em nossas vidas, meus amigos. Então vejam que coisa curiosa. Então, tem também causas de sensibilidade mediúnica para a depressão, não é? Tem também causas sociais, ou seja, às vezes quando a pessoa também se aposenta, não é? Estava tão acostumada trabalhando com atividade, né, com um objetivo de vida, quando fica em casa só olhando para as paredes, começa a se sentir desmotivada. Também existem causas culturais, também sociais, ficar desempregado também, né, preocupado com o dia de amanhã, com o sustento da família, é natural que a pessoa fique deprimida. Não é tudo culpa dos espíritos não, pessoal.
Que é muito fácil botar culpa nos desencarnados, né? E às vezes a gente está tão ruim que os desencarnados estão dizendo: olha, eu não vou nem chegar perto dos espíritas não, porque eles estão tão ruim que a gente fica péssimo quando se aproxima deles. Né? Que a gente tudo é o tal do obsessor, porque eu tenho como obsessor, né? Tal. Então vejam que muitas causas estão dentro de nós. Do mesmo modo que Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de vós, do mesmo modo, as nossas dificuldades. É como Allan Kardec nos diz, na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E o próprio Papa João Paulo II, este homem iluminado, ele declarou em vida que céu e inferno não seriam locais geográficos, mas estados de consciência. E se nós analisarmos bem, tem pessoas vivendo no umbral aqui na Terra, não é? Umbral, para quem não sabe, seria como se fosse o inferno, entre aspas, porque para o Espiritismo não existe inferno, não existem penas eternas, porque Deus é a suprema inteligência do universo. Como é que Deus ia criar filhos para serem condenados eternamente ao sofrimento? Deus jamais faz isso. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, disse-nos Jesus. Existem momentos, não é? E estados de consciência de sofrimento. Então tem pessoas agora, aqui mesmo na Terra, sofrendo, mesmo ricas, mesmo belas, usando drogas, não é? Tivemos agora, infelizmente, o desencarne da Whitney Houston, mesmo com aquela voz esplendorosa. Ela não precisava sequer de acompanhamentos de músicos, de bandas, de instrumentos. Bastava a sua voz melodiosa para comover a multidão. Mas não tinha o preparo, não tinha a espiritualidade, talvez, para sustentar-lhe nas provas da vida. Felizmente, a gente tem aqui a Kathleen, né? As chaves de luz, né? Não tivemos a felicidade de ter o Felipe, né? Felipe aqui hoje com ela. Mas a gente vê, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a beleza que é suficiente. Como também, às vezes, também temos as pessoas nas drogas, vivendo no umbral, aqui mesmo na Terra, encarnadas. Como também tem pessoas aqui tão tranquilas, tão serenas, tão em paz consigo mesmas, tão disciplinadas, não é neuróticas, não com a disciplina, disciplinadas, harmônicas, serenas, como Cristo era. Jesus não era neurótico, exigente com os outros, não. Tranquilo, sereno, consciente da sua missão. Não veio, não é, com aquele ardor de querer ser o salvador do mundo, não. Quando ele vai encontrar com a mulher Ciro-fenícia, ele diz: mulher, eu vim tão somente para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Ou seja, a missão dele era atender ali o povo judeu. Ele sabia que a missão de atender os gentios era para Paulo e para os outros seguidores. Ele veio ali com a missão determinada, tranquila. Tinha 12 homens atrapalhadinhos ali para o auxiliar, e não estava estressado. A gente não vê Jesus estressado, correndo, aflito, desesperado, não. 3 anos só para cumprir a missão mais extraordinária que o mundo já conheceu. Eu não vejo Jesus angustiado, aflito, desesperado, correndo, não. Se fosse a gente, meu Deus. Então é um estado interior. Então nós temos causas sociais, temos causas, não é, psicológicas, temos causas espirituais. A depressão pode ser provocada também pela obsessão espiritual, que nós não vamos comentar hoje por conta do tempo, e vocês já são nota 100 em estudo, ou então estão sem estudo, eu não sei. Vamos verificar que é que os espíritos vão nos inspirar aqui. E existem, né, a questão da mediunidade também, essa sensibilidade mediúnica que, com o adequado estudo e tratamento espiritual, e se for o caso, né, a atividade na própria casa espírita, depois da harmonização e do estudo do preparo, a gente vai poder estar transformando aquilo que é aparentemente um problema em uma ferramenta de auxílio aos nossos irmãos desencarnados. Então, o que é depressão, Nazareno? Depressão é tristeza? Não, pessoal. Tristeza é algo natural do ser humano. É uma emoção
perfeitamente saudável. Quem não ficar triste está doente. Aliás, quem ligar o televisor hoje e ver aquelas tragédias que passam nos noticiários e não ficar triste, este é que está doente, diz o nosso orientador. Está doente da indiferença. Porque como é que a gente assiste tantas tragédias, tantas mortes, tantas guerras, tanta gente sofrendo nos hospitais públicos, morrendo de sede, de fome no planeta, crianças sendo abortadas, e a gente fica impassível diante daquelas tragédias? Eu praticamente não vejo TV. Quando assisto é palestras, né? A tvc.com, a TV Mundo Maior, as rádios aí, a Rádio Boa Nova, a Rádio Fraternidade, e tantas outras iniciativas espíritas que nós temos. Tantos vídeos que tem no YouTube, DVDs, né? Gravo num MP3 no meu carro, passo o dia escutando músicas espíritas. Porque se deixar a gente fica ali se intoxicando com aquele lixo. Por quê? E por que a televisão vende aquilo? Porque tem quem compre, é que o povo quer, o povo gosta. Se a gente pegar o jornal, as revistas e espremer, é capaz de pingar sangue, não é? Então também nós precisamos modificar aqueles nossos hábitos. Devemos buscar leituras edificantes, atividades saudáveis. Então ficar triste é natural. O retorno de um ente querido para o mundo espiritual, natural, gente. O luto é natural. Ah, não pode chorar? Pode chorar. Quem disse que não pode chorar? Não, olha, a mamãe, o vovô desencarnou, ela está aqui chorando muito. O rapaz disse a ela para não chorar. Se ela não chorar, aí ela que vai desencarnar também. Tem que deixar chorar. Se ela ficar reprimindo aquilo lá, ela vai adoecer. É natural que a gente chore. Agora a gente vai dizer, mamãe, vovó, a gente pode chorar, e até deve. Agora a gente não deve ficar chorando com rebeldia, com desespero, com aflição, com desgosto da vida. Porque essas nossas vibrações afetam o nosso ente querido que desencarnou. Porque está lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que o espírito desencarnado, ele é muito mais impressionável. Ou seja, a gente aqui encarnado, nós estamos como se estivessem protegidos pelo corpo físico. Eles, quando estão agora recém-desencarnados, não têm essa proteção. Então essas nossas vibrações, nossos pensamentos chegam nele com muita intensidade e eles podem sofrer muito com isso. Então nós devemos deixá-los começar essa nova vida, ou retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E a gente ficar feliz. Que bom, meu amigo, você já cumpriu sua missão, não precisava ficar aqui tanto tempo sofrendo. Me aguarde aí que daqui a pouco eu estou chegando também. Pronto. Mas não, né? Nossa visão é tão materialista que a gente acha que aqui é que é a verdadeira vida. Quando Jesus vem desde há 2000 anos, falando e enviando milhares de profetas, de missionários das diversas religiões, ele próprio, que é o formador do planeta Terra, diz o Espírito Emmanuel, vem nos enviando missionários para nos apontar os caminhos corretos. Então a gente tem que ter essa consciência. Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos dá a certeza que aqui teríamos dificuldades, porque a terra é um mundo de expiação e provas, e ele próprio, mesmo sendo espírito puro, vem para cá e não vai para os palácios, para os prazeres da vida, não. Ele faz questão, como todos os seus missionários, Francisco, o Sol de Assis, e todos os outros, também aceitaram experimentar o sofrimento por solidariedade a cada um de nós, para mostrar o verdadeiro caminho, para que cada um de nós aceitássemos carregar a nossa própria cruz, porque precisamos. E Chico Xavier dizia que Jesus jamais prometeu-nos a cura, a solução de todos os nossos problemas, não. Ele não ofereceu isso, não. Ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele ofereceu o alívio. Vejam que ele complementou dizendo, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é? O seu marido complicado,
a sua esposa, que gasta muito no cartão de crédito, a sua nora, né, que fala muito, ou a sua sogra também, a sua sogra ou sua nora, complicado. O seu chefe mal-humorado, seu presidente de casa espírita, ou sua coordenadora de estudos, né? A sua doença, a sua depressão bipolar. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, ou seja, esqueça um pouquinho de você, não fique se colocando de vítima do mundo, não. Você não é vítima, não, meu filho. A cada um segundo suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Vem e segue-me. Ou seja, ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não foi? Como algumas igrejas parece que estão querendo ensinar isso. Olha, se você vier para cá, se você fizer isso, se você aceitar Jesus, vai resolver todos os seus problemas. Sua sogra vai virar uma santa. Seu marido vai virar um Dom Juan, né, um príncipe. Seu filho toxicômano vai virar um aluno nota 10. Não é verdade. Não vão virar. Pode melhorar? Pode melhorar, claro. Como todos nós poderemos melhorar. Mas a natureza não dá saltos. Então Jesus nos mostra esse caminho. Então o espírita já vai tendo essa lucidez. E o espiritismo vai se propor, não é para ser o curador do mundo, não. Nem o solucionador de todos os problemas do planeta, também não. Qual é o título que o espiritismo assume? O Consolador. O que o Consolador faz? Consola. Quem a gente consola? Quem está sofrendo, né? A gente não consola quem está feliz, não, né? A gente consola quem está chorando, quem está sofrendo, quem está em dificuldade. Então, mostrando que o espiritismo vai ainda, e os espíritas não teremos privilégios, vamos ter dificuldades. Agora nós vamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus falava. Vamos compreender o porquê das coisas. Não vamos fazer apologia ao sofrimento, não vamos achar que é bom sofrer. Eu não gosto de sofrer, não. Agora o espírita, quando sofre, ele sofre com gosto. Ensina Simão Pedro, um expositor de Minas Gerais. Porque a gente sabe que sofre, primeiro que Deus é justo. E a gente que sabe que sofre, está sofrendo por uma razão justa e que está acertando alguma coisa, alguma desarmonia que a gente promoveu no passado. A gente sabe que André Luiz nos ensina que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, drenando energias deletérias do nosso psiquismo, ou seja, do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, como ensinava Paulo. O corpo físico funciona como uma esponja, como um filtro que vai estar expulsando essas toxinas, essas desarmonias que nós acumulamos nas nossas existências anteriores ou desta própria vida. Então a doença, na verdade, já é um tratamento para o espírito. O espiritismo não está interessado na cura de corpos perecíveis, não. Está interessado no tratamento, na regeneração das almas. Então vejam que a gente começa... Então quando a gente tem a doença, a gente diz, meu Deus, que bom que eu estou aqui colocando para fora essas harmonias. E ao mesmo tempo a gente compreende que não fazemos apologia ao sofrimento, que não é uma doutrina também de acomodação, não. Não é para ficar acomodado, não, vou ficar sofrendo aqui, não. É uma doutrina de resignação ativa, dinâmica. Porque nós sabemos que Jesus ensinou, e por isso Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre usou lei de causa e efeito. Mostrando que o bem que nós fazemos modifica o nosso karma. Então Emmanuel nos diz que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles suspendem as nossas provas, concedem moratórias, aliviam a nossa programação kármica. Como o próprio Cristo nos diz. Porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. E Pedro, em sua epístola, complementa que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. E por isso o Espiritismo fala tanto da importância do amor em ação, da caridade.
Então Emmanuel acrescenta dizendo que o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Então, através desse amor, né? Um dia desse eu estava sofrendo de depressão bipolar, eu melhorei muito, eu melhorei 90%. E quando eu fiz o primeiro tratamento, eu tinha depressão desde criança. Eu não digo desde pequeno, porque eu continuo pequeno, né? Mas mamãe achava até que eu era surdo, mudo ou autista, porque eu quase não falava, brincava sozinho, era muito tímido, muito calado. Acho que hoje ela se arrepende, porque eu falo pelos cotovelos hoje. Deixar a gente vai até meia-noite aqui, né? E ela me levava ao médico, o médico disse, não, aparentemente não tem nada. E não sabia, eu só fui descobrir aos 22 anos de idade, que eu era portador do transtorno afetivo bipolar. E curioso que eu tinha tudo do ponto de vista material. Tinha saúde, juventude, tinha meus pais, como ainda tenho, tinha meus amigos, tinha escola, tinha todo o conforto do mundo, mas eu queria porque queria me suicidar. Me tornei ateu, porque eu disse, como é que Deus existe? E tanta criança morrendo de fome, na época era na Etiópia. Como é que Deus existe e Ele permite tanta corrupção, guerras, tantas tragédias? Se Deus existe, então que Ele me apareça, me mostre, me faça um sinal. Quando bastava abrir os olhos, né? E ver o céu estrelado e ver os sinais da criação. E aí queria pular de cabeça, tirando minha própria vida. E quando eu estava com cerca de 10, 11 anos de idade, e aliás eu tinha até, pessoal, naquele tempo eu tinha até cabelo ainda, e queria porque queria me suicidar. E aí no dia que eu estava realmente decidido a tirar minha vida, subo no muro para pular no terreno baldio vizinho da nossa casa, de cabeça. Um primo meu que morava de favor em nossa casa, ele morava no interior, estava morando em Fortaleza, né, a pedido de meus tios. Ele chega mais cedo da escola, me vê ali em cima do muro e desconfia e grita, Nazareno. Eu tomo aquele susto, recobro a lucidez e ele salva a minha vida. Eu acho que graças à caridade que meus pais lhe fizeram, de permitir ele morar conosco, lhes foi permitido ter a vida de seu filho salva. Então vejam que o bem que a gente faz nunca se perde. E eu tinha depressão desde criança, né? Era uma influência espiritual. E quando depois de algum tempo, mesmo tomando medicação psiquiátrica, não melhorei, só sentia alívio, conheci a doutrina espírita e fiz um tratamento espiritual na Federação do Ceará. Não somente a desobsessão, mas o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, porque não adianta a gente expulsar um espírito impuro, porque ele sai vagando pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda adornada, está toda enfeitada, ele retorna e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, se a gente fizer a reunião de desobsessão e a pessoa não fizer a reforma íntima, não mudar o seu padrão de pensamentos, de emoções, de hábitos, ela vai atrair outros espíritos com aquela mesma afinidade. Mas não, eu estava lá fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, não é? Tomando água magnetizada, recebendo a bioterapia, a energia com passes, a terapia com passes. Comecei a trabalhar no bem, comecei a trabalhar como médium de transporte. Como eu não sabia fazer nada, mas tinha um carro, quando tinha os eventos, eu apanhava os palestrantes no aeroporto, transportava até o centro de convenções, onde ia ter o evento, depois transportava de volta para o hotel, depois para o aeroporto, era médio de transporte, né? Não sabia fazer nada, médio de transporte. Aí melhorei
Tanto que a minha psiquiatra disse: Neno, você está tão bem que vamos suspender o remédio? Vamos ver o que é que dá. E passei 4 anos tão bem, sem tomar o remédio, inclusive. Aí depois fui morar em Brasília. Os espíritos me deram um emprego, me deram um concurso, me ajudaram a passar num concurso. E morando em Brasília, longe da família, dos amigos, tive que terminar o namoro também, a época também que tinha uma namorada. Longe das praias do meu querido Ceará. Comecei a ficar romântico. Porque eu descobri que esse negócio de depressão, aqueles poetas, artistas, músicos, compositores, pintores, escultores, tal, essa turma toda aí, era tudo depressivo, pessoal. Só que antigamente o povo dizia que era romântico. Hoje a gente fica romântico, mas parece que está fora da moda ser romântico, né? Está mais chique dizer que é depressivo. Mas antigamente existia também isso, mas se chamava romantismo. Então eu não digo mais que fico deprimido, eu digo que fico romântico. Aí comecei a ficar romântico lá em Brasília de novo. Já estava mesmo com um emprego bom, né, concursado e tal, e morando em Brasília. E aí eu disse: meu Deus, mas eu tinha feito o tratamento, tinha melhorado, o que houve? Esse negócio não funcionou, não? E aí o nosso orientador espiritual, pela inspiração, me disse: meu filho, é porque Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom. E Ele jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. Lá em Fortaleza, naquela época, lá que você fez aquele tratamento espiritual, que foram feitas 4 reuniões de obsessões para você, foram atendidos alguns espíritos que você prejudicou. Depois que a gente viu que você já estava mais fortinho, você estava melhor, a gente disse: manda vir mais uma parte da turma que ele prejudicou aí. Porque são muitos, meu filho, seus débitos são muitos. Então você não é melhor do que ninguém. Vá buscar o tratamento médico e busque também o tratamento espiritual, dito e feito. Busquei novamente psiquiatra, continuo até hoje com acompanhamento médico. Todos os palestrantes conscientes espíritas defendem que nós devemos buscar o tratamento da medicina. Chico Xavier foi o maior exemplo disso também, né? Ou seja, ele dizia que os homens de ciência são inspirados por Deus, reencarnam com a missão de trazer o avanço da medicina. Quem aqui vai deixar de tomar anestesia porque é espírita? Quem aqui está sofrendo de pressão alta com risco de ter um derrame, de um problema, de ficar cego, não é? Ou com diabetes, vai deixar de tomar insulina ou remédio de hipertensão porque é espírita? Vocês deixam? Não, não é? Então a gente, do mesmo modo, o depressivo, enquanto ele estiver com depressão, ele precisa tomar a medicação. Agora a gente vai dizer: não preciso não. Que conversa é essa? Eu sou espírita, não vou tomar remédio para... Não estou doido? Ora, se você está com um problema psiquiátrico, e a depressão é um problema psiquiátrico também, e não tomar o remédio, aí sim você está demonstrando que você está doido. Então você precisa dar o primeiro passo para sair da depressão. E muitas vezes esse primeiro passo a gente só consegue com a ajuda da medicação. Então, com a ajuda da medicação, é você conseguir ter o quê? Ter força para começar a atividade física. Às vezes, só com você começando a atividade física, você já consegue depois tirar o remédio. Às vezes, só com o remédio, você já consegue desconectar espiritualmente dos maus espíritos. Vocês sabiam disso? Porque na hora que você começa a usar o remédio, você muda o seu padrão vibratório, você começa a melhorar psiquicamente, você começa a melhorar o seu humor. E aí você já se desconecta daqueles pensamentos negativos, daquela faixa vibratória, porque é uma lei de afinidade. Então o Espírito Samuel de Nazaré, no remédio, ajuda até no problema espiritual. Então, usemos a medicação, meus amigos. Mas aí a gente, não, que conversa é essa? Aí, o que é que eles vão fazer? Vão estimular o nosso orgulho. E está lá no item 228 de O Livro dos Médiuns. Os Espíritos vão dizer, Allan Kardec, que entre as muitas imperfeições humanas, que são tantas outras portas abertas à influência dos maus espíritos, aqueles que se aproveitam com mais facilidade é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos admite, menos identifica, menos reconhece que tem. Então,
Eles vão inflar o nosso orgulho. Não, eu não preciso disso, não. Não é remédio tarja preta. Olha, tarja preta não é remédio para depressão. Tarja preta é remédio para ansiedade. Ansiolítico é aquele que quebra a ansiedade. Não é para depressão. Ele pode ser usado para ajudar na depressão, porque a pessoa às vezes está eufórica. O deprimido bipolar, ele tem momentos de euforia. Então ele deve usar um ansiolítico para quê? Para que ele durma bem. Porque se ele não dormir bem, aí ele vai ficar todo descompensado. Vai bagunçar a imunidade dele, o sistema imunológico. Ele vai adoecer mais, vai ficar frágil, vai agripar com mais facilidade. Vai gerar ansiedade, ele vai ficar ansioso. Quando eu estou eufórico, eu fico logo com problema de acidez, me dá logo problema de acidez, aí tem que ir para os antiácidos. Então, descompensa tudo, aí o sono fica ruim, quando o sono fica ruim, prejudica a memória, o eufórico fala muito, e quem fala muito, fala o que não deve. Aí vai chegar lá no estudo doutrinário aqui com a Fernanda, não é? Ou com os outros monitores, vai falar bobagem, e aí não vai ser, e aqui o negócio é 100, né? Já não vai ficar mais 100%. Então vejam como a gente ainda é frágil, meus amigos. E quantas vezes nós estamos encarnados no corpo que vai trazer essas repercussões do nosso corpo espiritual, que nós prejudicamos em outras encarnações. E a gente, como não se dá satisfeito, a gente reclama, não é? E a gente fica assim. Outro dia eu estava me queixando, mas Samuel, o nosso orientador, eu pensando com ele aqui, né, na inspiração, mas esse negócio de ficar romântico, isso me atrapalha. Às vezes a gente quer dar palestra, a gente quer divulgar a doutrina, né, querendo puxar a sardinha, né, dizendo que era para fazer o bem, não era querendo melhorar, né, para aprontar Deus sabe o quê. E aí ele disse: meu filho, é curioso, os cegos não podem reclamar que não podem enxergar, não é? Os paralíticos também não podem se queixar de não poderem locomover-se. Mas por que o deprimido se acha no direito de rebelar-se contra as leis de Deus? Meu filho, esta é a sua expiação. Por que você se revolta? Por que você recalcita tanto diante do aguilhão? Chico tinha doenças, era cego de um olho praticamente, teve quase todas as doenças do corpo físico e trabalhava sem se queixar. Mas você se acha melhor do que Chico Xavier, não é? Então vejam como é que nós somos, né? A outra vez eu fui conversar com um médium, um amigo muito querido, uma mediunidade muito ostensiva. E eu fui lá, na verdade, não era para fazer uma consulta, para querer saber o passado, não, mas falaram: olha, ele aconselha bem e tal, porque na questão do atendimento fraterno, até a gente orienta que não é recomendável que o atendente esteja incorporado, que esteja mediunizado, não, porque a gente lúcido, a gente vai dar orientações mais tranquilas, não é? Porque a orientação está no Evangelho, está na própria doutrina espírita, não precisa de vir nenhum espírito propriamente dar uma orientação, porque bom médium é aquele que é menos enganado. Está lá no livro dos médiuns. Allan Kardec vai perguntar: qual o conceito do médium perfeito? E os espíritos dizem: perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium, no máximo. E bom médium é aquele que, sendo assistido pelos bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Ou seja, todos nós, os médiuns, seremos enganados. Nazareno, mas e Chico Xavier? Foi enganado. E ele um dia mesmo perguntou: mas Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então a gente vai correr esse risco, nós espíritos que estamos ainda tão imperfeitos, cercados por espíritos atrasados, espíritos pseudo-sábios, vamos aconselhar pessoas às vezes, não é? Sem tanta segurança. Não, vamos pedir para que elas sigam o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as obras que a gente considera seguras, participar dos estudos em grupos, que são a nossa segurança. Não precisamos pedir aos espíritos nada disso, mas
Eu acho até que inspirado, talvez, fui conversar com esse amigo, e nós estávamos só numa sala, ele se concentrou, eu disse: Nazareno, eu disse: fulano, eu estou aqui porque eu tenho feito um tratamento aqui na casa, mas mesmo assim eu tenho tido umas recaídas, eu queria saber, não é, como é que eu devo proceder. Ele se concentrou e disse: Nazareno, eu estou tendo aqui uma visão de uma vida anterior sua. É uma vida remota, vejo você vestido à romana, e há um espírito aqui, inclusive estou tendo dificuldade de identificá-lo, mas agora eu consigo percebê-lo, um espírito com traços fisionômicos muito duros, assim, é um inimigo seu desde a época do Império Romano. Ele, agora que o reencontrou, ele não está mais querendo lhe perdoar. Nessa vida, meu amigo, você foi um pretor. Você condenou muitas pessoas, lavrou sentenças iníquas, condenou famílias, pessoas a torturas físicas, psicológicas e morais, condenou pessoas à morte, provocou muito sofrimento, meu filho. E os espíritos amigos estão dizendo aqui que você deveria agradecer muito a Deus, porque você recebe muita proteção. Você hoje só não está internado no hospital psiquiátrico porque você já começou a trabalhar no bem. E aí, depois que ele me falou aquilo, eu saí envergonhado de reclamar que tinha episódios, né? São apenas episódios, pequenas crises, uma depressão bipolar leve, que tem controle, que tem medicação, que tem tratamento psicológico, que tem tratamento psiquiátrico. Me dou muito bem com a medicação não provoca dependência, antidepressivo não provoca dependência, muitos deles emagrecem, inclusive. Ainda tem essa vantagem, olha, emagrece. E a gente reclamando. Então vejam como é que nós somos, vejam como nos falta ainda humildade, essa consciência de compreender que somos espíritos imortais, que já tivemos várias vidas antes, e aquelas vidas que tivemos a riqueza, que tivemos o poder, que ansiamos tanto hoje, foram a nossa desgraça em vidas anteriores. Foram as que mais fracassamos. Vidas como homem, né? Estava conversando com uma amiga minha, ela disse: eu quero ser homem na próxima vida. Pois eu estou querendo ser mulher na próxima. Ela disse: por quê? Primeiro porque as mulheres, né, são muito mais maravilhosas que os homens, né? Erram muito menos. O problema delas normalmente é só o aborto. O mais grave delas é só o aborto. Mas os homens erram muito mais do que as mulheres. E mais, elas estão dominando o planeta. Eu vi no Facebook dizendo o seguinte, que as mulheres estão dominando o mundo. Só não dominaram ainda porque não conseguem escolher qual o vestido que vão usar para dominar. Quando elas decidirem qual vai ser o vestido, nós estamos liquidados. Então, na próxima reencarnação, né, que deve ser, quando eu vier daqui, imagina, logo, deve ser logo, porque o espírito está atrasado, precisa reencarnar logo, então, eu devo vir logo, quero vir logo com mulher, porque elas vão estar no topo, né? Você vai ver, nos concursos aí só passa as mulheres, né? Só tem juíza, só tem mulher. Hoje em dia as mulheres realmente estão no comando, e elas ainda têm a bênção da maternidade, de poder ser mãe, de poder... Os obsessores vêm tudo como filhinho, resolver os problemas tudo, né? E tal, muito mais fácil desse jeito. Eu estou planejando aí, porque é muito mais difícil errar, e é muito mais fácil amar como mulher do que como homem. Então, vejam que a gente vai analisando as causas, e aí não sabe por que tem depressão bipolar. Por conta dos excessos, né? Do mau uso da inteligência. Então eu percebo hoje que a minha depressão é como se fosse uma rédea curta. Porque a minha vaidade intelectual é tão grande que eu precisei sempre daquela rédea para impedir aqueles novos tropeços. Porque o Espírito Emmanuel nos diz que a gente só não erra mais, pessoal, por falta de oportunidade. Que se deixar a gente apronta. Então às vezes a gente está ali, a doença muitas vezes é como se fosse uma armadura
né? Impedindo novas quedas, é uma proteção para a gente. A gente tem que andar ali todo durinho ali, não é? Para evitar novas quedas. É uma camisa de força para evitar que a gente saia batendo nos outros, né? Destruindo tudo. Então tem a medicação que vai nos ajudando a harmonizar e ao mesmo tempo a gente vai poder buscar técnicas, recursos em várias áreas, como na psicologia, na doutrina espírita, para ajudar a combater a depressão e, sobretudo, a bipolar. A bipolar, os médicos desconfiam, aliás, não, os médicos têm estatísticas hoje, que ela é mais comum do que a depressão unipolar. Antigamente se achava que era o contrário, né? Que era mais comum só a tristeza. Hoje não, estão vendo que não é só a euforia, não, que às vezes a pessoa fica irritada, fica estressada, fica ansiosa, e aquilo, na verdade, é um tipo de depressão bipolar. O bipolar, quando ele está eufórico, ele gasta muito, não é? Tem ideias megalomaníacas, acha que resolve o problema de todo mundo, e ela é mais difícil de tratar. Por quê? Porque ela é sedutora. A pessoa tem coragem, a pessoa tem... É como se fosse uma droga, é como se fosse a cocaína. Ela é muito semelhante à cocaína. Quando a pessoa usa a cocaína, ela se acha o super-homem. Ela acha que consegue resolver tudo, ela tem uma super coragem, ela tem disposição, ela não sente fome, fala muito. Às vezes o bipolar ele perde até, fica rouco de tanto falar. E às vezes fica com aquelas... Aí tem ideias estapafúrdias, exageradas. Meu pai só descobriu que eu era bipolar quando, aos 22 anos de idade, a gente morando em Recife, a gente estava numa crise, numa empresa que nós tivemos, que quebramos, e a gente estava com medo de sequestro, porque recebemos ameaça de sequestro à época, e a gente não tinha arma em casa, e eu peguei as facas que nós tínhamos na nossa casa, e fui dormir na sala, e coloquei várias facas em todos os lugares da casa, no banheiro, debaixo do tapete da sala, de outros locais, para se chegasse alguém, a gente ter faca para se defender. Eu era ateu na época. Hoje eu trabalho eu sou papiloscopista, né, que é o perito que trabalha com impressões digitais na Polícia Federal, mas não tenho nenhum porte de arma, não tenho uma. A junta médica... vendo a medicação que eu passei a utilizar depois que entrei na polícia, né? Porque eu voltei a usar a medicação depois que entrei, resolveu tirar meu porte de arma, e hoje eu dei graças a Deus, porque nunca quis comprar e nem quero ter arma, porque as pesquisas demonstram que nos Estados Unidos eles fazem pesquisa para tudo, né? Que normalmente o policial é morto com a sua própria arma, ou seja, o bandido toma a arma da gente e ainda mata o próprio policial. Então a arma não serve para nada, só para matar. Agora, se fosse aquelas tasers ou aquelas outras, né, que são para dar choque, para imobilização, essas sim, essas eu sempre defendi, e a Polícia Federal já comprou algum lote delas, não tem para todos ainda, mas a tendência é essas armas não letais, em vez de... Porque não é arma de defesa, é arma para matar. A gente não quer matar, o nosso propósito não é matar os criminosos, é imobilizá-los, é prendê-los, é levá-los para julgamento, não é isso? Então vejam que coisa curiosa. Aí foi que ele descobriu. Aí no dia seguinte ele me levou, meu filho, olha, você não está bem, vamos levar você para o médico. O médico, depois do relato, e conversando comigo, vendo como é que estava o meu estado, ele disse, não, vamos passar aqui. E aí passou um estabilizador de humor. Você vai tomar um comprimido por dia e vai resolver o problema. Um estabilizador é um remédio que não provoca dependência, né? E uma medicação barata, tranquila, antiga já. É a mesma medicação que é usada para epilepsia, normalmente, mas só com uma dosagem muito mais baixa. Mas ela tem o mesmo quadro. Então ela vai estabilizar o quadro da pessoa, evitando as crises. E uma que faz muito bons resultados também é apenas um sal. O carbonato de lítio é muito comum, não é nenhuma propaganda aqui, porque ela tem vários fabricantes. O carbonato de lítio também é um sal que se descobriu acidentalmente, né? Olha como é que a espiritualidade envia essas soluções. É um sal que descobriu que, estando presente, não é produzido pelo organismo. É um sal que, presente na corrente sanguínea, mas em níveis altos ele se torna tóxico, então tem que ficar acompanhando, fazendo uma medição. Ele também evita as crises, tanto de depressão quanto de euforia. Então,
é uma coisa que tem tratamento, além dos calmantes que você pode usar, né, os ansiolíticos, ou também os vários tipos de estabilizadores que tem modernos na atualidade, com efeitos colaterais baixíssimos. Então, nós temos um bom arsenal médico, mas os profissionais da medicina dizem que é fundamental o quê? A atividade física. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mas a gente está cuidando só do espírito e mal, não é? Então, tem que fazer atividade física. Na atividade física, a gente muitas vezes provoca desintoxicação através do suor, dizem algumas pesquisas. Através da urina, né, os rins, do fígado, mas, sobretudo, através do suor também. Então, a gente precisa da atividade física. Ela vai dar muito, mas muito resultado para o problema da depressão. Ok? Então, a atividade física vai ser fundamental também para ajudar no problema da depressão. Além dela canalizar aquela energia, não é? E há técnicas, né, também de algumas técnicas de trabalhar essas energias do corpo físico e do corpo sutil, que não são espíritas propriamente, mas que já têm seus benefícios reconhecidos por parte da comunidade científica, como a acupuntura, como o yoga, não é? As técnicas de meditação já têm comprovadas estatisticamente os seus benefícios. Então, nós podemos nos utilizar, né? O Tai Chi Chuan e outras técnicas milenares que nós podemos utilizar também para ajudar a harmonizar a mente. E o Espírito Samuel Lucas Nazareno, você acha que existem milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo estudando e praticando meditação, por acaso, meu filho? É muito importante para nós aprendermos a serenar nossos pensamentos. Porque chega a gente aqui no mundo espiritual, é diferente de vocês aí na carne. Porque na carne vocês fazem essa bagunça que vocês fazem com seus pensamentos, mas chega à noite, vocês pelo menos dormem. Conseguem aquietar um pouco. Não é? A gente dorme e acorda renovado. Mas no mundo espiritual, que a gente não tem um corpo físico que nos provoca o sono, é diferente, não é? Então, a gente aprender a aquietar, as técnicas de respiração, tudo isso que os orientais nos ensinam, a gente pode e deve pesquisar e verificar se tem fundamento e utilizar a nosso benefício também. Então, buscar essa serenidade que também vai ser obtida através da disciplina. Se a gente tiver uma boa disciplina, bons hábitos, sair 15 minutos antes, 20 minutos antes, a gente vai chegar mais harmonizado na casa espírita, não é? Vai poder chegar no local de trabalho, na nossa reunião familiar, muito mais tranquilo. Para o estudo, porque o estudo é tratamento. Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, ele vai dizer, ele é médium vidente, que aqui mesmo, nas sessões de palestras, de estudo, de congresso, de seminários, ele percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, aplicando passes, realizando cirurgias espirituais. E é muito importante, então, que a gente chegue antes do horário, já vá se harmonizando, mas a gente chega atrasado, esbaforido, vem correndo, arriscando a matar alguém ou a se suicidar. Gasta gasolina, arrebenta com o motor do carro, gasta pneu, tudo de ruim que vocês imaginarem acontece. Por quê? Porque colocou o despertador 15 minutos mais tarde, quando podia ter colocado 15. Não faz diferença nenhuma. Pelo contrário, andar esbaforido como a gente anda, a gente fica tão cansado, chega ao final do dia, que o sono não é suficiente. Você acordar mais cedo e fazer as coisas mais tranquilas, chegar no final do dia tranquilo, vai curtir muito mais o dia. Não é verdade? Vai valer a pena, pessoal. Então é a disciplina que Chico, não é? Emmanuel falou para ele. Apareceu às margens do Açu, disse: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o abandonarão, mas para isso você precisa de 3 coisas. Não é isso. Você precisa trabalhar muito, estudar
e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de me desincumbir dessa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos de nosso serviço. E quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Eu fiz questão de falar porque as pessoas esquecem a parte mais importante, que é trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. E Emmanuel não revogou amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, não. Ele estava falando com o Chico, e o Chico já sabia fazer isso muito bem, não é? O amar a Deus e amar ao próximo está valendo ainda, não é, pessoal? A disciplina também é conosco, não é com os outros, não, é com a gente, não é? Porque qual era a matéria que Emmanuel era mais exigente? No trato com o semelhante. Então, o Chico jamais foi rigoroso com os outros, era sempre consigo, mas não com os demais. Então, na Casa Espírita, vamos ter sempre o amor em primeiro lugar. Né? Então vejam que a gente tem nessa disciplina, vamos ter mais serenidade, menos ansiedade, menos estresse, mais saúde, mais harmonia e vamos estar mais tranquilos na questão da depressão bipolar. Mas vamos para as causas psicológicas que a gente gostaria de abordar e só temos mais 20 minutos, 18 minutos, o tempo é curtinho, a gente se empolgou aí na questão das outras abordagens. Vamos para lá, vamos tentar abordar. Bom, eu fui conversar com meu psicólogo em Fortaleza. Fui para o fundo do poço, descobri, através de uma revelação de uma psicografia, que o problema inicial meu, daquela depressão inicial desde criança, era uma moça que havia se suicidado por minha causa numa vida anterior. Eu fiquei completamente arrasado, um sentimento de culpa terrível, não fiquei em paz, fiquei realmente péssimo, e aí finalmente, porque eu sempre falava que psicoterapia era importante, mas nunca tinha ido fazer, né? A gente já acha que para fazer psicoterapia tem que estar doente, tem que estar doido, né? Não, psicoterapia é uma grande, talvez a melhor ferramenta de autoconhecimento. E aí finalmente fui buscar um psicólogo espírita, e ele me disse: Neno, há várias coisas que você pode fazer no âmbito da psicoterapia para ajudar o seu problema de depressão. Mas, por exemplo, você tem um grave problema, você não sabe dizer não. E era verdade, por quê? Porque eu trazia muito sentimento de culpa inconsciente, e aliás, a gente complementa, não é, as 7 palestras que eu falei, tem uma que é auto-perdão, felicidade sem culpa. O Espírito Samuel ditou uma palestra só sobre auto-perdão para a gente aprender a se perdoar, e finalmente eu aprendi a me perdoar. Agradeço a ele por essa palestra, uma palestra mediúnica. E ele disse: olha, pessoas que trazem sentimento de culpa, muitas vezes elas não sabem dizer não. Era o meu caso. Eu queria agradar todo mundo. Na época eu era advogado, então as pessoas diziam: Nazareno, você faz isso? Faço. E aquilo também, e aquilo outro, claro. E acumulavam pilha de pendências. Ia dizer: Neno, quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você não vai dar conta, você vai perder o prazo. Você acumula fardos demasiadamente pesados e se sente muito mal por conta disso. Você mina metade da sua energia somente com isso. Então você tem que aprender a dizer não. Lembre-se do psicólogo maior, Jesus. Há 2000 anos ele já dizia que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. Segunda dica: você tem que usar uma filosofia chamada atenção plena ou vivência plena, do Zen budismo, mas que Jesus também exemplificou. Então, quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante como a Kathleen cantou, quer dizer, nunca vou conseguir cantar como ela, né? Mas cante, pelo menos vai acordar os vizinhos que estão ainda dormindo até mais tarde. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, pessoal, mas eu adoro tomar banho, me revigora as energias. Eu não sei se os espíritos me dão um passo no banho, não sei o que, mas quando estiverem com depressão, tomem banho, façam isso. Acho que o obsessor não gosta de água, não. Deve ter alguma coisa, eu não sei o que é, mas comigo funciona. Aí,
Mas o que é que a gente faz? A gente toma banho preocupado com as contas para pagar, com os problemas, com o que é que o nosso marido está fazendo, o que a sogra está pensando da gente. A gente não curte, a gente não vive intensamente aquele instante. E por isso é que as crianças são tão felizes e nós somos tão tristes, depressivos e sisudos. É porque elas vivem intensamente cada instante. E Jesus já nos falou isso há 2000 anos, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então ele vai nos deixar muito claro e pedir inclusive para registrar. Quando ele está na casa de Simão, o fariseu, entra uma mulher e começa a chorar sobre os pés de Jesus, lavando com suas lágrimas, começa a enxugar com seus cabelos. Ela pega um vaso de alabastro contendo nardo, um perfume muito caro, e despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E um dos apóstolos que ali se encontrava diz: Senhor, repreende esta mulher, porque esse perfume é muito caro e nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Ao que Jesus disse: por que importunais esta mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele iria ser crucificado logo em seguida. E vós, os pobres, tereis sempre para os ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? Ela procede, pois, muito bem, e desejo que onde essa boa nova seja divulgada, que seja narrada a grandeza do ato dessa mulher. Então o que é que ela fez? Ela estava diante do Messias, ela largou tudo que ela estava fazendo para adorá-lo, para agradá-lo, para fazer o que estava ao seu alcance. E naquele momento é que ele diz: quem muito amou, seus pecados foram perdoados. Então vejam, ele nos ensina a atenção plena, a vivência plena. Nós aprendemos. Então eu perguntei para o meu psicólogo, né? Fulano, qual o sentido da vida para você? Já estava pagando, né? Podia perguntar qualquer coisa. Aí ele disse: Neno, se alguém me perguntasse isso, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar. É estar presente em cada instante. Porque problemas nós vamos ter sempre. Mas se a gente aprender a estar inteiro, a estar presente nos bons momentos, na confraternização, quando está com os amigos, quando a gente chegar em casa, encontrar nossa mãezinha, abraçá-la, dar um beijo e dizer: obrigado, mamãe, por tudo que a senhora tem feito por nós. Dar um beijo, agradecer aquela alma generosa, por todo o carinho, por toda a renúncia, por todo o amor. Encontrar um filhinho querido, abaixar-se, dar-lhe um beijo. A gente não sabe o valor que é poder dar um beijo num filho. Só depois que eles retornam à grande pátria é que a gente aprende a valorizar. Então viver intensamente. Chegar no fim do dia, teve problema? Teve. Mas a gente curtiu tanto os bons momentos que o saldo é positivo. Então a gente começar a valorizar, ver os problemas, ver, e com os olhos que o Espiritismo nos dá, com a luz do Evangelho do Cristo, a gente enxerga nos problemas oportunidades, nas dificuldades, desafios, nas dores, reparações, nas lutas, oportunidades de crescimentos. Então a gente vai compreendendo que estamos numa oficina, que estamos aqui todos para sermos consertados, como nos diz Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e agradecemos a oportunidade da reparação, da reconciliação, do aprendizado, da luta que nos fortalece, porque aqui é como se fosse uma academia onde o nosso espírito aprende o amor, o perdão, a resignação, a tolerância, a esperança, o conhecimento. Então ele vai me dando várias dicas e vai me ensinar também o desapego. E a gente sofre tanto pelas coisas materiais, não é? Achando que a felicidade está na riqueza. A gente quer tanto ter um carro importado, daqueles bem altos, para quando tiver o alagamento aqui em São Paulo a gente não ficar preso. E a gente esquece. Não é? Eu estava reclamando disso também um dia, e o Espírito Samuel me disse assim: meu filho, olha, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, quando esteve na terra, você sabe qual era o carro que ele tinha? Ele não tinha carro automático, ar-condicionado, tração 4x4, não. Ele andava a pé, nas estradas ensolaradas da Galileia. A única condução que ele usou foi um jumentinho emprestado.
E a gente reclamando, né? E quem tem uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma motocicleta já deseja ter um carro, quem tem um carro quer um carro zero, o outro já quer um carro de luxo, enfim, o homem nunca está satisfeito, porque os bens da terra são como a água salgada do mar, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Ah não, meu sonho, Nazareno, é ter um apartamento duplex aqui em São Paulo. E Jesus dizia, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E nem assim andava aflito e preocupado, ou deprimido por causa disso. A gente reclama por causa da família, dos amigos, dos filhos, enfim, e ele não teve família, não teve amor, não teve esposa para aguardá-lo em casa com carinhos, não teve filhinhos. E até a sua mãe, que é esse tesouro que temos em nossa terra, na cruz ele diz, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, deu sua mãe para João. O bem mais precioso, ou o primeiro bem, primeiro direito que o homem detém na terra, a questão 880 de O Livro dos Espíritos, que é a vida, ele oferece em holocausto para a humanidade. Ele não deu somente sua morte, não, que é muito fácil muitas vezes, mas ele deu sua vida inteira em favor de todos nós, os seus irmãos amados. Nós reclamamos que não temos dinheiro, ele também não tinha. Quando é instado a pagar o tributo, ele pede, Simão, lança o anzol no lago, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás 2 dracmas, com as quais pagarás o tributo. Os melhores amigos que a gente reclama, que hoje tem, hoje reclamam da gente, depois estão falando mal, depois a gente reencontra, a gente está, né, em outra situação. Os melhores amigos dele, todos o abandonaram, com exceção de João, que era apenas um rapazinho. Pedro nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás, mesmo ele tendo advertido, Pedro, eu rogarei ao Pai para que os espíritos das trevas não te tomem, mas tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Rogarei para que tua fé não desfaleça. Não, Senhor, nem que eu morra, mas eu jamais te negarei. E mesmo assim, ele o nega e chora amargamente. Judas o entrega por apenas 30 moedas de prata, um valor baixo. E ele reaparece diante de todos os apóstolos, com exceção de Judas, mas há divergências entre as tradições. Como se nada houvesse acontecido. Eis que vos trago a minha paz. Não vos-la dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus, então, meus amigos, veio nos ensinar o desapego ao máximo de tudo, de bens, de riqueza, de roupa. As suas roupas, soldados romanos tiraram, deitaram sortes sobre as vestes ensanguentadas, enquanto a gente fica querendo e brigando, lutando por causa das roupas de moda, de grife. E outro emissário dele, Confúcio, nos ensinava que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muito dinheiro. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Este é o mais rico. João Batista dizia, soldados, contentai-vos com vosso soldo, com vosso salário, vamos nos contentar com o que o Pai nos dá. Vamos nos alegrar. Raul Teixeira, certa vez estava conversando com os demais professores, ele era professor ainda antes de ser professor universitário. Aliás, peço a oração de vocês em favor dele, esse expositor notável, que sofreu um AVC. Não peço tão somente por ele, mas peço por nós, porque nós somos quem precisamos de expositores fiéis a Kardec e a Jesus, como ele o é. E já dizem que já é a sua 2ª moratória. Nós precisamos de mais pessoas que falem como ele fala. Porque eu tenho certeza que ele já cumpriu muito bem a sua missão aqui.
se recupera, surpreendendo a toda a equipe médica, muito bem, mas o centro mais importante, que é o centro da fala, é o que necessita de mais ajuda. E ele diz que estava numa assembleia do sindicato, da associação dos professores da época, lá discutindo que o salário era muito ruim, um salário de miséria. E enquanto os companheiros falaram, de repente ele tomou a palavra e começou a falar, e com toda a sua oratória, com toda a sua argúcia, começou a falar, e as pessoas começaram a escutar, e ele falando e falando, empolgando a todos, porque é um absurdo, e porque isso, e porque aquilo, e de repente ele começou a perceber a presença do Espírito Camilo, o seu orientador espiritual, e ele disse, mas isso é hora, ele pensou consigo, isso é hora de orientador espiritual aparecer, não é? E foi diminuindo a voz, ali ficando ali, e ele, mas vai, os amigos, mas Raul, continue, Raul, fale, a gente está gostando. Ele, não sei o que, tal. Aí o Espírito chegou próximo dele e disse, por que você fala tanto, meu filho? Vocês estão reclamando por causa do salário, mas você sabe que nada é por acaso na doutrina espírita, não sabe? Vocês estão ganhando pouco nesta vida, porque nas outras vidas vocês ganharam muito e não trabalharam. E nesta vocês estão vindo para trabalhar o que não trabalharam, e Deus é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo para vocês. Quando vocês completarem a cota, aí sim, talvez vocês vão ganhar o que realmente merecem. Aí Raul diz, e falta muito, Camilo. O Espírito nem respondeu. Logo depois ele passaria a professor universitário e a ter um salário mais digno. Infelizmente os professores no nosso país têm péssimas condições. Vamos ajudar essa classe tão importante na educação, mas vamos lembrar da educação moral e não somente da educação intelectual das nossas crianças, né? Vamos ajudar as nossas casas espíritas, que são os nossos centros de excelência, de reeducação do ser humano, do espírito imortal, à luz do Evangelho de Jesus. Meus amigos, há muito que gostaríamos de falar, e infelizmente o tempo não nos permite. Para nós concluirmos, eu vou pedir que a Kathleen coloque um vídeo para nós encerrarmos a nossa apresentação. Então, um vídeo para matarmos saudade do Mestre e também do Rei. Há quem diga que é uma letra psicografada por Emmanuel, mas oficialmente é uma letra de Erasmo e Roberto Carlos. Vocês podem encontrar no YouTube. Pedir para reduzir as luzes. Quem souber a letra pode cantar.